Vamos de William David Sanborn. Não sei se vocês já, talvez aqui os mais ligados a jazz, né, já devem ter ouvido falar dele. David, o nome dele completo, né? David William Sanborn, nascido em 30 de julho de 1945, morreu infelizmente o ano passado, tá? O sax alto, né, que tinha um timbre único, cortante, agudo, com vibrátil ligeiro, diz os entendidos de música, o que ajudava muito na mixagem, por isso ele foi muito músico de estúdio, por um longo período, tá? Por um longo período. Então tá aqui, temos o CD, Habemos David Sanborn, o CD Hearsay, de 1995. Vamos falar desse CD, que foi um momento difícil para o jazz lá nos Estados Unidos, porque você tinha, de um lado, né, o grunge nos anos 90, o rock independente, e do outro, o hip hop, tal. Então é um momento difícil, né? Mas o David Sanborn, ele conseguiu, com o seu jazz funkeado, fazer essa conexão, ou pelo menos conseguir uma terceira via nos anos 90, né? Fugindo meio um pouco desse smooth jazz, easy listen, do qual ele acabou foi colada a fama nele, né? Do easy listen, né? O smooth jazz nos anos 80, aquele jazz assim aquele tipo de jazz, meu Deus, não sei se eu falo isso agora, que eu falo do Kennedy sobre isso também, sabe, aquele jazz tão polissêmico, que uma mesma música do Kennedy, outro saxofonista, né, o Kennedy, eu ouvi tocar numa igreja, numa cerimônia de casamento, e a mesma música eu vi no filme pornô. eu vi no filme pornô, meu. Quer dizer, esse humilde blogueiro vê filme pornô? Que é isso, humilde blogueiro? Sai dessa vida. Não, isso faz tempo. Isso é dos anos 80, que eu era endiabrado. A mesma música eu vi no filme pornô e tocado numa igreja. Pelo amor de Deus. Mas vamos falar aqui do David Sanborn. Quem é roqueiro, se não conhece ele de nome, conhece pelos solos de sax, né? Principalmente a época do glam rock dos anos 70, o sax, que sempre foi imortalizado pelo jazz, um prototípico instrumento do jazz, nos anos 70 começou a entrar no rock, principalmente pela via do glam rock, tá? Então, principalmente o David Bowie, né, com os Spiders from Mars, sempre ao vivo, tinha lá um saxofonista para fazer alguns solos em certas músicas, né? Como também lá o Roxy Music, também o som do sax. O som do sax, através no rock, passou a ter uma outra simbologia. Então, passou aquela coisa do perigo, da vida urbana, principalmente o sax com vibrátil, tá? Passou a ser muito, né, roqueiro, tá? Então, o David Sanborn, ele se notabilizou em ser músico de estúdio e tocou em vários álbuns de diversos artistas, como Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, Sting, Eagles, David Bowie, que a gente já falou, Carly Simon, Elton John, Brian Ferry, até com os Rolling Stones, tá? Então ele se notabilizou pela incrível versatilidade e seu timbre único de sax. Um timbre único. A gente sabe que o timbre é importantíssimo. Isso em termos semióticos, seja semiótica visual, semiótica do som, o timbre é o elemento de primeira idade. É aquilo que nos faz nos identificar. É a identidade de um músico, de um pintor, de um artista.
que são esses elementos de primeira idade perceptual na semiótica. Ele conseguiu isso, estabelecer esse timbre único que favorecia, inclusive, a mixagem, tá? Sendo que o sax era um instrumento complicado porque ele era encoberto pelos instrumentação eletrificada do rock. Mas com o timbre do David Sanborn, superava isso nas mixagens. Ficava uma coisa límpida, destacada, tá? Passava por todos os instrumentos. Então, em 2012, ele foi descrito lá pelo crítico Scott Janoff, o saxofonista mais influente do pop e do rhythm and blues dos últimos 20 anos. Tá? Muito embora ele tenha se identificado com smooth jazz, né, na sua história. Ele diz que não tem nada a ver com smooth jazz, ele costumava dizer que ele não fazia jazz. Tá? Mas o smooth jazz, que passou a ser conhecido como easy listen, audição fácil, que passou a ser a pré-história da lounge music, música ambiente, tal, e essa coisa toda que, se Adorno tivesse vivo, teria, claro que no cemitério onde ele está enterrado, ele deve ter virado no caixão, né? Com essa coisa. Depois do jazz swing, o easy listen, o smooth jazz, tal, deve ter se revirado lá. A questão é que o timbre dele, é aí que está essas coisas, né? Esse timbre único que ele tem se deve a problemas de saúde. É incrível isso. Na infância, está aqui, ele nasceu em Tampa, Flórida, tá? O pai dele era um militar, ele era da Força Aérea dos Estados Unidos, ele estava prestando a Força Aérea lá em Tampa, na Flórida, tá? Depois eles se mudaram, né, para Kirkwood, Missouri, onde ele contraiu poliomielite aos 3 anos. Imagina, uma doença que hoje é erradicada pelas vacinas, que agora o Trump está querendo. Vocês sabem que o Trump vai acabar com todas as vacinas dos Estados Unidos. Claro, e para desespero da indústria farmacêutica, mas a indústria farmacêutica tem o mundo inteiro como mercado, né? Então, aguardem surtos de pólio e outras doenças lá supostamente erradicadas. Ele pegou essa poliomielite aos 3 anos. Ele teve uma infância estoica, a gente pode dizer. Ele ficou por anos confinado a um pulmão de aço. Por um ano. Por um ano, coitado, ficou confinado, preso a um pulmão de aço. Senão ele morreria. Tá? A poliomielite deixou ele com a respiração prejudicada e um braço esquerdo mais curto que o outro, o braço esquerdo mais curto que o direito. Nesse período que ele convalescente, né, de poliomielite, ele foi inspirado pela energia crua do rock, a energia crua do rock and roll, tá? Principalmente ele ficou atraído pelos solos de saxofone no rock, né? Por exemplo, Little Richard, na música Tutti Frutti, por exemplo, Fats Domino e assim por diante. Por isso, aos 11 anos, ele escolheu jazz, o saxofone como instrumento, até por recomendação médica, porque o saxofone ajudaria ele a melhorar a sua respiração, tá? Para superar esse problema. Só que aí que está, né? Aquela coisa que se fala que há males que vem para bem. Isso deu a ele um timbre único no sax, que foi o que tornou ele especial e se tornou um crossover. Um crossover. Ele transitou por diversos gêneros musicais, tá? Justamente por esse timbre único que ele passou a ter com o sax. Um timbre único caracterizado por um vibrátil rápido, sons muito agudos, rápidos, tá? Com muita energia e crueza, né? Que ajudava, inclusive, na mixagem, junto com os instrumentos elétricos do rock. Então, ele passou a ser, no seu início de carreira, né? No início de carreira, ele passou a ter
a se aproximar. Aos 14 anos já era um exímio músico de sax. Albert King e Little Milton, tá? Nomes clássicos do jazz tradicional, né? Ele se incorporou à banda, aos grupos, né? Que essa dupla, o Albert King e Little Milton, tá? Formavam ali nos anos 60. Até que aí que tá. Aí é uma coisa que eu me lembrei, essa coisa, essa teoria conspiratória, meu. Filho de militar, tá? Ele era filho do militar da Força Aérea Norte-Americana. Ele ouviu o canto da sereia, tá? Do Verão do Amor, o Summer of Love, tá? Isso é uma história, meu, que a gente já tocou aqui em lives e tal. Como vários músicos de diversos pontos dos Estados Unidos foram atraídos para a costa oeste dos Estados Unidos, que estava ocorrendo lá o Verão do Amor. Sexo, drogas e rock and roll, né? O psicodelismo da costa oeste. Ele foi um desses que foi atraído, tá? Então aquela coisa, né, do Frank Zappa e todos esses músicos tinham em comum que eram filhos de militares, tá? Filhos de militares, tá? Então há teorias conspiratórias de que na verdade foi uma operação psicológica, esse Verão do Amor, para quê? Para fazer frente ao som mais politizado da costa leste dos Estados Unidos, tal, da música folk cantada de protesto. Então eles viram a costa oeste, criou essa coisa do sexo, drogas e rock and roll, o LSD entrando na música, na cultura, na contracultura, tal, como uma operação psicológica da CIA. Tem toda essa teoria toda. Mas essa coisa de que o Dave Sanborn foi um desses chamados, ouviu a sereia do Verão do Amor e também ele se mandou do Missouri e foi lá para São Francisco, tá? E lá ele visitava estúdios de gravação, como músico de estúdio como ele era, ele acabou conhecendo esse pessoal aqui, tá? Do Paul Butterfield Blues Band. Paul Butterfield Blues Band. E ele acabou entrando junto com esse grupo e vão tocar em Woodstock. Sim, Dave Sanborn vai marcar sua presença junto com essa banda em Woodstock, tá? Em 1969, 18 de agosto de 69, tá? Ele aparece lá no festival de Woodstock, tá? Claro que ele entra como músico de estúdio, mas ele também é convocado para tocar junto com a banda ao vivo, tá? Começa a sua fama a partir daí, né? O que lança ele para o estrelato, tá? Isso foi uma presença breve, né? Vai de 67 a 1971, com o Paul Butterfield Blues Band, tá? Quando o Sanborn se muda para Nova York, para ele se estabelecer como um dos músicos de estúdios mais requisitado pela indústria. Ele já era um músico experiente, conhecido por esse seu vibrátil ligeiro no sax, e como isso auxiliava na mixagem dos sons, né? E claro que em Nova York ele solidifica a sua fama de músico de estúdio. E a participação primeiro com o David Bowie, aquele icônico solo no hit Young Americans, está aqui, a sua presença marcante, né, como o saxofonista solo em apresentações de TV do David Bowie, na sua fase lá dos Estados Unidos, tá? Quando o Bowie quase morreu ali, né? Quase morreu. O Fink White Duke, que era o personagem que ele interpretava ali naquele momento, muitos dizem que os fãs do David Bowie iam aos shows para ver ele morrer. O cara estava tão magro, esquálido, de tanta heroína e tanta cocaína, né, que achavam que, olha, uma hora esse cara vai morrer,
vamos no show do David Bowie, que eu acho que nesse show ele vai morrer. Tá? Então, aqui o icônico Young American, esse álbum dessa fase, né? Junto com Steve Wonder, os Rolling Stones também, James Taylor, com, por exemplo, aquele memorável solo, né? Naquela música How Sweet It Is, To Be Loved by You, do James Taylor. Sem falar em presenças em álbuns esparsos do Bruce Springsteen, Eagles, Cat Stevens, já comentado aqui numa live, e muitos outros, né? Esse momento aqui dos anos 70, que ele se transforma num músico de estúdio super requisitado, onde ele constrói a sua fama, é um momento aí cruel para o jazz. É um momento de transformação do jazz. A gente já falou sobre isso, que os grandes músicos do jazz, bebop, nos anos 50, ali 40, 50, 60, eles não começam a aceitar esse jazz fusion, ou jazz rock, ou free jazz depois, essa eletrificação do jazz. Tá? E muitos vão se radicar na Europa, como diz Gillespie, Dexter Gordon, Chet Baker, Oscar Peterson, como vocês estão vendo aqui. Muitos vão lá, vão terminar sua carreira na Europa. A Europa recebe de braços abertos esses músicos, tá? A gente já chegou a falar sobre isso, né? Porque eles viam no jazz norte-americano a música clássica do século XX. Foi mais bem recebido na Europa do que o blues, que era considerado música folclórica pelos europeus. Então, é nesse momento aqui de transição do jazz nos Estados Unidos que o Dave Sanborn marca, né? E o seu primeiro álbum, já como um bem-sucedido músico de estúdio, é esse álbum aqui chamado Taking Off, de 1975, o seu primeiro álbum, justamente no auge do jazz funk. Tá? Praticamente ele é um dos precursores do jazz funkeado. Tá? Em 1975 foi o auge desse jazz rock e do jazz fusion. Tá? Com bandas como The Headhunters, do Herbie Hancock, por exemplo, o Weather Report, várias bandas que estavam surgindo naquele momento. Tá? Então, essa coisa da sofisticação harmônica do jazz com o rock elétrico, com a energia elétrica do rock. Tá? E essa coisa do jazz com grooves pulsantes do funk, né? Etc. Então, aqui está a declaração. Esse álbum é a declaração de intenções de David Sanborn. Tá? Aqui, principalmente, está aí a música Savannah, que abriu a nossa live hoje, não é desse disco, né? Savannah é desse álbum de 1995, do qual a gente vai falar daqui a pouco, o Hearsay. Tá? Mas é aqui que o timbre dos sax dele fica bem claro, né? Quando num álbum solo dele, né? Um timbre de sax alto, penetrante, cortante, vibrátil rápido, e um tipo de sax mais agressivo, pesado, tá? Vai ser marcante. Então tá aqui, e é claro, é aquela coisa. Você pode, sei lá, você pode assim interpretar da seguinte maneira: todos nós temos boleto para pagar. Todos nós temos que boleto para pagar. O Dave Sanborn, acho que tinha os dele também. Ele entra aqui com uma dupla, tá? Uma dupla com Marcus Miller, esse baixista e produtor musical, Marcus Miller, tá? E numa parceria com ele, eles vão construir o início da arquitetura do smooth jazz. Smooth jazz, tá? O smooth jazz, nesses 3 álbuns do Dave Sanborn nos anos 80, o Voyeur, 1980, o As We Speak, de 82, e Straight to the Heart, de 1984, e essa capa, o Dave Sanborn, com a camisa aberta, mostrando seus peitos,
peludos, assim o galã, uma espécie de Latin lover, né? Querendo se passar. É o smooth jazz, é o jazz assim, fácil de ser ouvido, fácil de tocar nas rádios, combina melodias fortes até, né, com grooves de rhythm and blues, com uma produção impecável, límpida, asséptica, sem a crueza e o peso, como o Dave Sanborn acabou se notabilizando com o seu timbre polissêmico, cruzando por diversas áreas, né? Do jazz tradicional ao jazz fusion, e aí agora o smooth jazz. O smooth jazz é aquela coisa da audição assim, rápida. Fazendo uma comparação rápida, né, aqui do smooth jazz, né, a intenção é agradar, relaxar, vender. Todos nós temos que pagar nossos boletos. Enquanto já o free jazz é desafiar, expressar, protestar. Pelo menos o free jazz naquela versão fusion, jazz rock dos anos 70. A estrutura é previsível, baseadas em canções pop, enquanto já no free jazz é imprevisível. Enquanto o free jazz é atonal, o smooth jazz é tonal, consonantes simples, e ele é cantável, as melodias são feitas para serem lembradas. É aquela coisa verso, refrão, verso. Então tem um refrão que pega, tá? Então é feito para você ficar assoviando em casa, no metrô, enquanto já o free jazz é abstrato, é textural, tal, substituída por gritos, vamos dizer assim, pelos improvisos. Tá? Não é algo para ser memorizado, para ser assoviado depois. Enquanto o ritmo é um groove constante, polido, enquanto já a pulsação é fluida, abstrata, sem um beat fixo, não há um ritmo fixo no free jazz. Tá? Público é amplo, comercial, e os artistas principais, está lá o Kenny G, David Sanborn, George Benson, os grandes exemplos, né? É claro que Adorno, está aqui, daqui a pouco vamos falar em Adorno, Kenny G. Esse Kenny G, olha, é assim o cara a gente está falando do David Sanborn polissêmico, aqui ele levou ao smooth jazz a polissemia total, na minha opinião. Porque eu até vou repetir aqui o que eu já falei aqui no início. Tá? Kenny G, eu já vi a mesma música dele tocando na entrada da noiva numa igreja, tá? E a mesma música no filme pornô. Um filme pornô, meu Deus do céu. É a mesma música, é muito polissêmica. Ou seja, que é uma música vendável para amplos os públicos. Crossover, cross-class e assim por diante. Tá? Música abstrata nesse sentido polissêmico. Né? Que coisa. O Kenny G, meu Deus do céu. O mais incrível é esse humilde blogueiro ver filme pornô. Que é isso, humilde blogueiro? Que é isso? Vai ler Karl Marx, vai ler O Capital, vai ver filme pornô. Essa coisa lá dos anos 80, quando eu vi, né, um filme pornô, aquela coisa do VHS e tal, um filme pornô, tá... Kennedy. Aí é claro que precisamos chamar de Adorno, temos que chamar Adorno, não para falar de filme pornô, para falar de jazz. Tá? É claro que o Adorno deve ter se revirado no túmulo com o smooth jazz, com Kennedy e essa versão do David Sanborn smooth jazz. Tá? Na verdade, o Adorno era inimigo do jazz, é aquelas coisas que eu já falei aqui. Há muito preconceito em relação ao Adorno, que o Adorno, então, era elitista, tal, porque porque o jazz, assim, Louis Armstrong, as big bands, era muito comercial demais, então o Adorno só gostava de música clássica, era um elitista, a escola de Frankfurt era um bando de elitista, contra a mercantilização da cultura, não é isso, são os preconceitos, os estereótipos que são feitos. O problema do Adorno era, eu não sei se o Adorno chegou a ver o jazz bebop, eu acho que não, ele já estava na Universidade de Frankfurt, quando o jazz bebop, os grandes nomes, Charles Mingus,
Charlie Parker, tal, estavam porque o jazz que ele era inimigo, esse era o swing jazz, o jazz dançante, aquela coisa das big bands, da simplificação harmônica, a coisa do verso, refrão, verso, esse esquema tradicional, que ela era contra porque era uma música de fácil audição. Então você podia... uma música que levava a produtividade do capitalismo para ele, porque você não precisava deixar de fazer o que você estava fazendo para ouvir. Porque é easy listen, é audição fácil. Então você pode trabalhar, fazer o que você tem que fazer ouvindo swing jazz. E até você fica animadinho, mais produtivo. Então Adorno achava que era a música sendo o tempo livre sendo dominado pelo princípio do trabalho. Então era a produção de música para você trabalhar de forma mais eficiente, produtivo, eficiente e eficaz. Princípio do desempenho. Tá? Então, o smooth jazz é a versão moderna. Tá? Essa música cafona, brega, mais popular, é audição fácil, como depois passou a ser o lounge music. Então, você pode conversar, você pode fazer o que você está fazendo, porque a música até torna você mais produtivo. Tá? Então, você pode assoviar, cantarolar enquanto você digita, datilografa, assim por diante. Tá? Então, é isso que é a crítica do Adorno em relação ao jazz. Não é que ele era inimigo do jazz. Não é isso. Eu acho que ele não teve tempo para prestar mais atenção no jazz bebop, que era uma coisa mais, aí sim, atonal, uma coisa mais Schoenberg, Stravinsky, por que não? Por que não? Mais Schoenberg, Stravinsky, mais nova música que o Adorno gostava. Mas vamos voltar ao David Sanborn. David Sanborn, no final dos anos 80, 90, ele vai ser o apresentador na televisão norte-americana, o anfitrião embaixador da música na TV, com essa música Night Music, com esse programa chamado Night Music. Originalmente se chamava Sunday Night. Era um programa domingo à noite que o David Sanborn, no final dos anos 80, começo dos 90, ele era o anfitrião, ele era o apresentador e ele recebia os convidados. Nesse programa, o David Sanborn mostrava todo o seu ecletismo musical. Sabe, vinha gente de Miles Davis a Sonny Rollins até Sonic Youth. E a diva do pop na época, Taylor Dayne, por exemplo. Até Sonic Youth já passou aqui por ele. Imagina aqui não sei se ele chegou aqui, eu tenho que procurar aqui a participação do Sonic Youth nesse programa, se o Sanborn arriscou uns solos de sax acompanhando o Sonic Youth. Eu tenho que ver se eu consigo achar, porque seria histórico isso daqui. Mas era uma forma do David Sanborn se livrar dessa pecha do criador do smooth jazz. Tá? Então, é tipo assim, ele queria demonstrar o quanto ele era eclético, tal, que ele não era um jazzista. Ele próprio falou isso por toda a carreira dele. Eu não sou um jazzista, eu não toco jazz. Tá? E aí vem o álbum aqui do qual esse humilde blogueiro é proprietário. O Hersey, é de 1995 esse álbum, que é no momento, 1994, 1994. É um momento difícil, a gente sabe disso, porque a música popular norte-americana está entre o grunge, o rock independente, tá? E a crueza, né, do grunge e tal, e do outro lado o hip hop. Então, o que ele apresenta é o lado assim mais sofisticado, urbano, polido dos anos 90, como um contraponto a essa dualidade que vivia-se na música popular aqui. Esse jazz funkeado, vamos dizer assim. Está lá Savannah, a música que abriu essa live aqui de hoje, tá?
E também vai estar a música que vamos fechar aqui, Chicago Song, Chicago Song. Vamos ouvir. Era também produção do Marcus Miller. Marcus Miller foi o produtor desse disco, tá? Mais longe, muito distante do smooth jazz, tá? Muito distante do smooth jazz, tá? Era um disco, né? Vamos dizer assim. Ele não tinha mais nada a provar para ninguém, tá? Mas é curioso o momento, né, em que ele vai se enveredar ao lançar esse álbum num momento crucial. Então, ficamos aqui com o Dave Sanborn. Infelizmente, ele faleceu ano passado, tá? Em maio do ano passado, em decorrência da câncer na próstata. Ai, que medo, meu Deus do céu, que medo. Eu tenho 63 anos, eu já fiz exame da próstata, tá tudo bem. Tá tudo bem. Pelo menos está no tamanho concernente. Que coisa, o meu de blogueiro, falando de filme pornô, próstata. Ih, meu de blogueiro, que é isso? Né? Eu já fiz um ultrassom, né? Fiz ultrassom. Ainda não fiz o exame decisivo, que é o de toque. Mas eu fiz ultrassom, tá tudo ok. Sei lá. E por falar em médico, aproveitando o ensejo aqui, nossa, o meu de blogueiro aqui tá... já vou aproveitar aqui, eu vou repetir essa mensagem aqui. Na quarta-feira não teremos a live extra. Quarta-feira não teremos live extra. Por quê? Porque esse humilde blogueiro vai para o oftalmo. Again and again. Feitiço do tempo. Para fazer a limpeza, parece que é um protocolo. Fazendo 2 meses que eu fiz a cirurgia de catarata, ambos os olhos. O olho aqui esquerdo completou 1 mês, né? Já. Então, não é uma cirurgia, é uma limpeza a laser da lente, a lente intraocular que eles colocam, tá? Então, vai ser à tarde. Então, é aquela coisa, eu nunca sei em que estado eu vou voltar. Que pingo aquela porra de dilatador de pupila. Aquilo ali é uma droga. Nossa, aquilo ali é um horror. Um horror. Aí você sai meio cego. Então, sabe... Então não vai ter live extra nessa quarta-feira por esse motivo. Eu não sei que condições vão sair de lá. Eu não sei. Tá? Então, também não sei que horas vou chegar, se vai dar para chegar a tempo, horário que dê para iniciar a live. Também é capaz que eu volte cego, né? Com aquela coisa de dilatador de pupila. Horripilante, meu Deus. Oh, Deus do céu, eu não sei. É aquela coisa, né? Oh, meu Deus do céu, carro velho é fogo, meu Deus do céu. Um café aqui. Enquanto sobe a vinheta aí,